Revelado, a tocante atitude da faxineira que salvou o filho do milionário no último segundo. A escola particular no coração do Rio de Janeiro tremia de agitação. Os alunos, filhos de milionários e herdeiros de impérios, se reuniam animados no pátio, enquanto Ana, uma faxineira de 35 anos, torcia para que aquele dia fosse tranquilo. Mãe solteira de Lucas, seu pequeno raio de sol, ela limpava as janelas reluzentes, observando as crianças brincarem em meio aos gramados exuberantes. Mas, para elas, Ana sempre foi apenas um móvel, uma sombra que passava despercebida. Seu coração apertava ao pensar nas oportunidades que seu filho jamais teria, sempre tão distante da vida cheia de privilégios que aquelas crianças levavam. Então, como um estalo, tudo mudou. Um grito de pânico se espalhou pelo ar, o Lucas caiu na piscina. O filho do poderoso empresário Carlos, um dos nomes mais influentes da cidade, afundava nas águas azuis. O desespero coletivo tomou conta do ambiente, com professores e alunos gritando, correndo sem saber como agir. A adrenalina disparou nas veias de Ana. Sem pensar duas vezes, ela mergulhou na água gelada, suas mãos firmes em busca do menino. Cada movimento era como uma dança entre a vida e a morte, o coração batendo a mil, enquanto a pressão do líquido a envolvia. Com um esforço sobre-humano, ela conseguiu puxar o garoto para a superfície, trazendo-o de volta ao ar. Assim que ele tossiu, o mundo ao redor dela explodiu em aplausos. Entretanto, não demorou para que os olhares de gratidão se misturassem com desconfiança. Carlos, o pai, ainda em choque, se aproximou dela com o semblante carregado. Você não deve estar aqui. Esse não é o seu lugar, disse, a indignação e a confusão se refletindo em seus olhos. O peito de Ana apertou, mas a força de sua coragem pulsava dentro dela. Ela respondeu firme. O que define nosso lugar não é o dinheiro, mas a coragem de fazer a coisa certa. O tempo pareceu parar. Para muitos, aquele ato heróico foi um divisor de águas, mas, para Carlos, foi um espelho que o forçou a confrontar as crenças que o cercavam. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana, agora em um novo papel, desafiava não apenas o preconceito, mas sua própria essência. Ao mesmo tempo, Carlos se via cercado por pressões e dúvidas sobre a visão que sempre tivera. A cena reverberou no colégio, e as vozes de apoio que Ana recebeu eram ensurdecedoras, mas as sussurradas críticas de sempre também foram intensas. Em meio ao caos, a vida de ambos começava a se entrelaçar de formas inesperadas, criando um novo palco onde o respeito deveria prevalecer. À medida que cada um se aprofundava em seus desafios pessoais, a pergunta que pairava no ar era: a coragem de uma faxineira, em um momento de desespero, poderia realmente transformar os corações daqueles que sempre a ignoraram? O destino de Ana e o futuro de seu filho estavam apenas começando, e a batalha pela igualdade prometia ser mais intensa do que qualquer um poderia imaginar. A notícia do heroísmo de Ana se espalhou pela escola como um incêndio. Pais e alunos começavam a ver a faxineira com novos olhos, mas a aceitação não era universal. Enquanto alguns aplaudiam sua coragem, outros, como a mãe de Carlos, Clarice, não conseguiam deixar de lado seus preconceitos. Em uma reunião improvisada, ela convocou os outros pais para expressar sua indignação. Isso não pode ficar assim! Ela exclamou, os olhos arregalados de incredulidade. Como podemos permitir que uma mulher como ela compartilhe o mesmo espaço que nossos filhos? O que isso diz sobre a nossa escola? Ana, por outro lado, se via em um novo mundo, onde sua grande ação abria portas, mas também criava armadilhas. Naquela noite, enquanto arrumava o quarto de Lucas, ela não conseguia parar de pensar nas palavras de Carlos. Você não deve estar aqui. Seu coração se apertou novamente. Como ela poderia pertencer a um lugar que a via apenas como uma faxineira? Mas a imagem do menino, espirrando água,
a motivou a não desistir. Ela queria que Lucas conhecesse um mundo onde o valor de uma pessoa não era medido pela roupa que vestia ou pelo carro que dirigia. No dia seguinte, Ana decidiu que tomaria uma atitude. Com a coragem que a levou a salvar Carlos, ela foi até a sala de reuniões da escola. Ao empurrar a porta, seu coração pulsava forte. Todos os olhares se converteram para ela, uma mistura de curiosidade e desdém. Ela respirou fundo. Eu sou Ana. Eu sou faxineira, mas isso não define quem eu sou, começou, a voz firme. Eu sou mãe, mais importante, sou alguém que se importa. Com os seus filhos, com o futuro deles, assim como com o meu. Ela continuou, contando sobre a luta que enfrentava todos os dias, a cobrança por melhores oportunidades, e acima de tudo, a esperança de um futuro melhor. Enquanto falava, reconheci algumas expressões de compaixão, mas viu que muitos ainda estavam presos a velhos hábitos de pensar. Carlos estava lá, atrás da mãe, mas agora com um olhar diferente, como se tentasse entender. Ana notou sua presença e decidiu falar diretamente com ele. Carlos, você não teve escolha naquele dia. Mas, em um mundo onde você tem todas as opções, que tipo de escolha você fará agora? A escolha de desconstruir o que foi ensinado até hoje ou permanecer na zona de conforto? Quando Ana terminou seu discurso, um silêncio profundo pairou na sala. O impacto de suas palavras reverberou. Carlos se levantou, o peito arfante. Ele não havia apenas escutado, ele havia sentido. Podia ver Ana não apenas como a faxineira, mas como uma mulher forte, cheia de valores que muitos se esqueceram. E então o inesperado aconteceu. Ana, eu sinto muito, Carlos disse, a sinceridade transparecendo em sua voz. O gesto de Carlos foi pequeno, mas pesado com significado. As palavras não eram apenas sobre desculpas, mas sobre abrir um diálogo para mudanças. Mas a turbulência não terminaria ali. Enquanto isso, Ana e Carlos começavam a desenvolver um respeito mútuo, uma nova aliança que poderia quebrar barreiras. A cidade ainda guardava muito preconceito, e Clarice não ficaria em silêncio. Perseguindo sombras do passado, ela arquitetaria um plano para separar ainda mais seus mundos. E, como se o destino tivesse um senso de humor, um convite para um evento de gala da escola iria mudar tudo novamente. Não apenas as visões de quem eram, mas de quem poderiam se tornar. Quem estaria pronto para lidar com o que estava por vir? Afinal, a verdadeira luta estava apenas começando. Ana acordou naquela manhã com um misto de ansiedade e determinação. A notícia do convite para a gala da escola ainda reverberava em sua mente. Aquilo não era apenas uma oportunidade de mostrar sua força, mas uma chance de reafirmar seu lugar na comunidade, um espaço que sempre lhe pareceu distante e inalcançável. Ela vestiu uma blusa que um dia havia conseguido no brechó e tentou arrumar os cabelos da melhor forma que pôde. Enquanto escovava os fios, a imagem de Lucas brincando na sala de estar lhe trouxe um sorriso. Ele era a razão de tudo. Ana queria que ele visse sua mãe triunfante, não em rótulos, mas em conquistas, dignidade e força. Na escola, a atmosfera estava elétrica. Mães e pais se aglomeravam na entrada, vestindo roupas de gala que brilhavam sob a luz do sol. Ana respirou fundo e decidiu que não deixaria que aqueles olhares a desviassem do seu objetivo. Se era aceitá-la ou não, ela estava ali para ficar. Enquanto entrava na sala, o burburinho começou a diminuir. Olhos curiosos se voltiam para ela e, em alguns momentos, a desconfiança era palpável. Clarice, em meio à multidão, não conseguiu esconder o desprezo. Com o rosto fechado, ela marcou presença não apenas como mãe de Carlos, mas como a voz do preconceito que Ana lutava para enfrentar. Ana sentiu o peso dos olhares e as murmurações rodopiaram em seu estômago. Mas não desistiu, porque tinha uma missão. Durante o evento, havia um espaço reservado para discursos, e ela decidiu que usaria aquele microfone para compartilhar sua realidade. Afinal, a verdadeira força vem do coração e não do que se vê por fora. Quando chegou sua vez, o mundo pareceu parar ao seu redor. Ela se posicionou, suas mãos tremiam levemente, mas a voz brotou firme e intensa. Estamos aqui hoje para celebrar, mas eu gostaria de lembrar que cada um de vocês, de uma forma ou de outra, tem uma história que merece ser ouvida. Este lugar não pertence a apenas um grupo, mas a todos nós.
Enquanto falava, viu Carlos em meio à multidão. Ele acenava, fazendo sinal de apoio. Isso lhe deu um impulso. Eu não sou apenas a faxineira que vocês veem todos os dias. Eu sou a mãe que se sacrifica, que sonha por um futuro melhor para seu filho. E quero que nossos filhos possam aprender a respeitar um ao outro, não importando de onde vieram. Enquanto se dirigia à sala, um murmúrio passou pelo público. A tensão mingou. Muitos estavam começando a perceber que a realidade era mais complexa do que apenas rótulos. Clarice, entretanto, permanecia irredutível, a raiva pulsando em seus olhos. Ela não estava disposta a deixar que um discurso fosse o suficiente para mudar sua visão, e laborava em formas de desmascarar Ana. Ao mesmo tempo, do outro lado da sala, Ana notou outros pais murmurando entre si, começando a se abrir para a ideia de que as distinções sociais deveriam ser questionadas. Era um pequeno passo, mas um passo significativo. A semente da mudança começava a germinar, e a esperançosa visão de um futuro mais tolerante começava a florescer. Mais no fundo, Ana sabia que a verdadeira batalha estava longe de terminar. A gala, que deveria ser uma celebração, já anunciava novos conflitos à vista. Clarice, determinada a não deixar que as vozes de Ana ressoassem mais forte que as suas, estava prestes a entrar em ação. O que mais a mãe de Carlos poderia fazer para afastar Ana de seu lugar? E Ana estava realmente pronta para enfrentar mais uma onda de preconceito? As respostas a essas perguntas estavam prestes a ser reveladas. Ana sentiu a tensão aumentando à sua volta, como se a sala estivesse prestes a explodir em murmúrios novamente. Clarice não era do tipo que aceitava humilhação facilmente. Ao ver que a mensagem de Ana havia ressoado com parte do público, seu rosto endureceu e os olhos brilharam com uma determinação que Ana conhecia bem. Era aquele olhar que a mulher usava quando estava se preparando para atacar, e Ana precisava se preparar também. Enquanto o evento avançava, Clarice começou a circular entre as mesas, trocando palavras sussurradas com outras mães. Ana viu a tristeza nos olhos de Carlos, que a observava do fundo da sala, confuso e preocupado. Era como se ele pudesse sentir a tormenta se formando. Então, antes que Ana pudesse se mover, Clarice lançou um ataque direto. Em voz alta e com um tom desdenhoso, ela gritou: "Essa é a mulher que você deixa seu filho ficar perto, Carlos? Uma faxineira que acha que pode se igualar a nós?" O silêncio caiu como uma chapa fria, e uma onda de desconforto tomou conta da sala. Ana sentiu seu coração disparar, suas mãos suavam enquanto uma onda de vergonha tentava dominar. Mas, ao olhar para Carlos, viu a expressão de apoio em seu rosto e percebeu que não podia falhar. A batalha não era mais apenas dela, isso agora envolvia seu filho, e cada palavra que ela deixasse de dizer poderia impactar a vida dele. "Clarice, você não sabe nada sobre mim." Ana respondeu, se levantando com firmeza. "Você não sabe o que eu luto diariamente para dar ao meu filho. Não sou uma faxineira qualquer, sou uma mãe que se dedica, que sonha e que luta por um futuro melhor." Apesar de suas palavras estarem carregadas de emoção, Ana sentia que, para ganhar essa batalha, precisaria ir além de um discurso. Olhou ao seu redor e viu que muitas mães estavam atentas, esperando que a situação se desenrolasse. Era hora de mostrar sua verdadeira força. Respeito não se conquista por poder ou dinheiro. Se consegue pela dignidade e por valorizar cada ser humano, não importa de onde vem ou como vive. Eu não sou uma ameaça a vocês. Ao contrário, sou um exemplo de superação. Meus esforços também são seus, porque existem filhos de todos nós sonhando alto. Os murmúrios começaram a aumentar novamente, alguns pais pareciam surpresos, outros claramente torcendo para que Clarice mantivesse o controle, mas Ana permaneceu firme. "Olhe ao seu redor. Olhem para nossos filhos." Ana gesticulou. "É nosso dever ensiná-los a respeitar e a amar, a ver além das aparências e a valorizar o que realmente importa. Se eles crescerem achando que dinheiro é tudo, o futuro deles será baseado em mentiras. E isso nos afeta a todos." Clarice reagiu instantaneamente, seu rosto enrugou em desdém. "Você não poderá transformar os pensamentos de todos só porque decidiu fazer um discurso." Ana respirou fundo, ciente de que a resistência não seria fácil.
Ela percebeu que Clarice não era apenas um obstáculo, mas um símbolo de uma sociedade que ainda precisava evoluir. Se Ana quisesse realmente mudar a atitude daqueles pais, precisaria fazer mais do que apenas falar. Então, em um momento de bravura, ela decidiu se vulnerabilizar de verdade. Quando eu era criança, sonhei em ser professora, mas a vida me levou por caminhos diferentes. Cada problema que enfrentei só me tornou mais forte. E tudo o que eu quero é que meu filho não passe pelo que eu passei. Que ele seja respeitado, amado e visto como um igual. As palavras de Ana pareciam ecoar na sala, um feixe de luz em meio à escuridão, fazendo com que alguns olhares se suavizassem. Mas a batalha ainda não estava vencida. Clarice continuava ali, determinada e afiada, e Ana sabia que o embate estava longe de acabar. Com um suspiro de determinação, Ana olhou ao redor e viu o apoio começando a surgir entre os pais. Será que eles poderiam se unir por uma causa maior? O murmúrio estava mudando de tom, mas Ana precisava de um empurrão a mais. A gala poderia ser mais que um evento social, poderia ser o início de uma nova narrativa. Mas Clarice tinha um trunfo escondido, e a verdadeira arma dela ainda poderia ser revelada. Ana sentiu que estava em um jogo arriscado. O que será que Clarice poderia estar planejando a seguir? E até onde Ana estaria disposta a ir para proteger o futuro de Lucas e de tantos outros filhos? Ana sabia que Clarice não era alguém que desistiria facilmente. O olhar dela, cortante e impiedoso, parecia prometer uma retaliação. Contudo, naquele momento, Ana decidiu não recuar. Era como se algo dentro dela tivesse se acendido. A energia na sala mudava, e ela queria aproveitar aquele impulso. Quantas de vocês aqui já sentiram que não pertenciam a um lugar? Ana começou, lentamente. Quantas vezes já sentiram o peso das expectativas, do dinheiro? No fundo, somos todos seres humanos. Por que deixar que essa luta por status nos divida? Não deveríamos nos unir? As mães, até então divididas, começaram a se olhar entre si. Alguns rostos se suavizaram, enquanto outros, ainda fechados, ponderavam. A repercussão das palavras de Ana era palpável. Ela estava mexendo com as emoções, instigando uma reflexão sobre o que realmente importava. Clarice, percebendo a mudança, tentou reverter a maré. Você acha que seu discurso vai mudar as coisas? Só porque você fala bonito. A realidade é muito mais dura e complexa. A voz dela ecoava pela sala, mas Ana não se deixou abalar. Eu não estou aqui para agradá-la, Clarice. Estou aqui por mais do que palavras. Ana respondeu, engolindo a frustração. Estou aqui por Lucas, por todos os filhos que merecem um futuro digno, independente de sua origem. A vida não define quem somos. Nós, sim, definimos a vida que queremos. O tom em sua voz era firme, e ela sentiu que certas mães começaram a aplaudir levemente. Aquela era a oportunidade que precisava. Ana avançou um passo em direção ao centro da sala, olhando diretamente para os olhos de cada mãe ao redor. Todos enfrentamos batalhas invisíveis. Eu gostaria que vocês conhecessem a história de cada um aqui. O salão teria mais empatia e menos preconceito. Perder esse medo de olhar nos olhos do outro, de entender o seu próximo. O que podemos fazer juntos para mudar essa realidade? E se formássemos uma rede de apoio? Se, ao invés de fazer julgamentos, nós nos uníssemos para lidar com as dificuldades? Havia um bombeamento de emoção no ar, e Ana pôde sentir isso. Clarice estava em silêncio, talvez surda pela força que Ana estava emanando. Mas, ao mesmo tempo, uma faísca de raiva acendia. Ela não queria que a outra tomasse as rédeas daquela conversa. Você fala como se soubesse tudo, mas a verdade é que a maioria de nós não aguenta sequer a sua presença. Você deveria estar grata por poder ficar ao lado dos nossos filhos, mas parece que quer ser apenas uma intrusa. Clarice disparou, sua voz alta, tentando reconstruir seu poder. O murmúrio na multidão cresceu, alguns olhos se arregalaram, mas Ana não se deixou vencer. Sem pensar, ela gritou de volta. E quando foi que eu disse que queria ser igual a você? Eu só quero que nossos filhos sejam tratados com dignidade. Nesse instante, uma mãe levantou a mão e, com uma luz nos olhos, declarou,
Eu ouvi o que você disse, Ana. E você está certa. Devemos nos unificar para os nossos filhos. Eles não merecem conviver com essa divisão. Vamos mostrar que todos somos iguais. Ana sentiu um choque de esperança. Era algo poderoso, um movimento começando a crescer. Mas ao mesmo tempo, Clarice se armava para um golpe final. Seus olhos brilhavam com uma intensidade perigosa. Então vamos ver o quanto isso realmente vale, Ana, ela desafiou, com um sorriso sarcástico. Eu revelarei quem você realmente é, e assim, poderei provar que você não pertence aqui. O ar ficou suspenso. Ana engoliu em seco. Qualquer que fosse a revelação de Clarice, teria o poder de vir abaixo tudo o que ela havia construído naquele momento. O coração de Ana disparou. Poderia aquela ser a virada que ela tanto temia? Ela sabia que precisava encontrar uma maneira de virar o jogo antes que fosse tarde demais. O futuro de Lucas e de outras crianças dependia disso. O que Clarice teria a seu favor? E, mais importante, Ana conseguiria enfrentar essa tempestade e proteger seu filho, ou tudo estaria prestes a desabar. Ana podia sentir o calor do olhar de Clarice queimando em sua pele. O silêncio se espalhou como uma onda pesada, e os outros rostos na sala refletiam a expectativa e o medo que pairavam no ar. O desafio era claro, Clarice possuía uma carta na manga, e a tensão na sala parecia pedir para que ela jogasse no tabuleiro. Você acha que pode me intimidar? Ana respirou fundo, tentando manter a calma. Eu estou aqui lutando por algo muito maior do que mim mesma. Mas, no fundo, uma voz sussurrava sobre suas inseguranças. E se Clarice tivesse mesmo algo que pudesse arruinar tudo? A ideia de que seu passado pudesse ser usado contra ela a aterrorizava. Ao mesmo tempo, o coro de aplausos que ecoara após suas palavras a encorajava. Mais mães tinham se levantado agora, e a atmosfera estava mudando, mas a sombra de Clarice era persistente. Vamos, Ana! Clarice continuou, em um tom provocativo, quase ciumento. O que você tem a dizer sobre a verdadeira você? Não vale esconder-se atrás de um discurso bonito. Eu sei do que você tem medo. Havia um ar de triunfo no rosto de Clarice. Era como se ela estivesse comprando tempo para armar seu ataque, e Ana sabia que precisava agir rápido. As mães começaram a sussurrar entre si, e algumas já pareciam se distanciar, incertas. Limpa de certeza, uma mãe no canto se levantou novamente. Seus olhos estavam marejados. Ana, todas nós já sentimos medo. Mas, às vezes, é no meio do medo que encontramos a coragem. Ana sentiu um fio de esperança e, ao mesmo tempo, uma urgência. Você está certa! Gritou. A energia na sala mudou mais uma vez. E se nós expusermos nossos medos, nossas falhas? Isso não nos tornará mais humanas? Clarice, porém, não parecia se abalar. Ela apenas sorriu, como se estivesse tendo um prazer secreto, como uma cobra que se regozijava com a dor de sua presa. Crianças são cruéis, Ana. Elas não vão esquecer o que você fez. Chega, Clarice. Era a voz de uma mulher que havia permanecido em silêncio até então. Você está apenas tentando ferir alguém que já está lutando. Qual é seu propósito ao atacar uma mulher que se importa tanto com o futuro dos nossos filhos? Ana virou-se em direção à nova defensora. Havia força nas palavras dela, e Ana sentiu a esperança reviver a cada instante. Clarice franziu a testa. Então, me contem todos os segredos, mãe de Ana. Eu adoraria saber mais sobre o que ela esconde. O silêncio tornou-se ensurdecedor. Ana parou, enfrentando Clarice, tentando adivinhar qual era a informação que poderia mudar tudo. Caminhos se abriam em sua mente, mas segredos também a atormentavam. Estou pronta para enfrentar o que você tem a dizer. Estarei ao lado da minha verdade. Ana afirmou, pegando impulso. Ótimo, porque você tem um passado que não pode simplesmente esconder. Não conta para ninguém, Ana? Clarice insinuou, piscando. A única faxineira que talvez tenha salvado seu filho no último segundo. Ana sentiu o chão sob seus pés balançar. Que revelação era essa? A vida dela cruzava com a de uma faxineira,
E de que maneira? Se isso se referisse a seu passado, Ana se deu conta de que poderia ser a verdade que Clarice usaria para derrubar. Os corações nas salas estavam acelerados, e Ana passou a se concentrar no que importava. Ela não poderia deixar que um tênue fio de dúvida a desvisse. Mas Clarice parecia ter outras cartas na manga. O que mais ela tinha? Os rostos estavam ansiosos, e o clima atingia um ponto crítico. Ana, determinada, caminhou até Clarice. Você pode tentar me intimidar, mas não vou me esconder atrás de mentiras. Eu sou mais forte do que você pensa. Mas a última jogada de Clarice era um mistério que poderia tecer um novo futuro ou uma catástrofe total. A sala agora estava em suspense, e Ana estava prestes a descobrir se conseguiria enfrentar o desafio que havia surgido. Qual seria o segredo que ela estava prestes a revelar? E se Ana estava prestes a enfrentar um passado que poderia aniquilar tudo? O clima na sala ficou denso, como se o ar estivesse prestes a se partir. Todos os olhos voltaram-se para Ana, aguardando uma reação, uma resposta que poderia mudar toda a dinâmica naquele momento. Clarice parecia estar em seu elemento, semeando sementes de desconfiança, enquanto Ana lutava contra a tempestade de sentimentos que a invadia. Você sabe que aquela faxineira não é só uma estranha, Ana, Clarice insistiu, sua voz carregada de malícia. Se não fosse por ela, você não teria seu filho hoje. Que tal você nos contar o que realmente aconteceu naquele dia? Vamos lá, seja honesta. Ana sentiu um nó se apertar em seu estômago. A menção da faxineira a fez lembrar de um dia que ela tentava esquecer. A história começava em uma esquina escura, meses atrás, quando uma esquina descuidada levou seu filho a um acidente. A faxineira, que não tinha obrigação nenhuma, havia agido com uma rapidez que quase parecia mágica. Havia sido ela quem entrou em ação, quem avisou Ana, quem salvou a vida daquele pequeno ser essencial. Ela merecia o mesmo respeito que todos aqui, Ana gritou. Seu coração batia forte, e ela sentiu as lágrimas começarem a se formar. Eu nunca escondi essa parte da minha vida. Essa mulher fez algo que eu nunca poderia agradecer suficientemente. As mães na sala começaram a murmurar, e Ana percebeu que Clarice havia perdido um pouco de terreno. Aquela história era um testemunho da bondade humana no meio da tragédia. Mas a sombra da dúvida ainda pairava. Clarice não estava disposta a deixar as coisas assim. E você, o que está ocultando, Ana? O tom provocativo de Clarice não havia desaparecido. O que mais você quer esconder? Vamos lá, vamos expor a verdade. Ana, ofegante, sentiu o peso das palavras dela como um soco no estômago. Era verdade que havia coisas que nunca contou a ninguém. Medos que a assombravam. Falhas que a perseguiam diariamente. Mas ela também percebeu que essa era a hora de confrontar o passado, de reconstruir a própria imagem diante daquelas mães. Clarice, você diz que as crianças são cruéis, mas a crueldade aqui hoje está vindo de você. Ana decidiu avançar, desafiando Clarice a se expor também. Eu sou mais do que o que você pensa que sou. Sim, eu cometi erros, mas eu me levantei. E isso é o que importa. O público parecia balançar entre as duas, refletindo sobre a coragem de Ana. Uma das mães, de olhos marejados, murmurou, nós a apoiamos. E, um a um, mais vozes se levantaram. A sala começava a se encher de um novo espírito, um sentimento de união que desafiava a incerteza. Não era só uma luta de Ana, mas uma luta coletiva. Se você realmente se importa com nossas crianças, Clarice, deveria se juntar a nós, apelou outra mãe. Pare de empurrar as pessoas para baixo e venha nos ajudar a construir um futuro melhor. Clarice, por um breve momento, parecia afetada. Havia uma fenda em sua armadura. Mas rapidamente, ela se reagrupou, e o brilho desafiador retornou aos seus olhos. Vocês realmente acham que essas palavras vão mudar a verdade? Ana, atravessada por uma onda de coragem, teve certeza de que era hora de confrontar Clarice de uma vez por todas. Você quer saber a verdade? Vou revelar tudo. Sobre mim, sobre a faxineira, e sobre o que mais você não sabe. As palavras proferidas foram como um estalo no ar. O ambiente suspirou,
E Ana sentiu a força dela própria retornando. Era um chamado. Um grito de liberdade. Só espero que você esteja pronta para ouvir. A tensão se instalou novamente, agora mais palpável do que nunca. O que Ana estava prestes a contar tinha o poder de mudar tudo. Mas o que mais Clarice ainda tinha guardado? O que mais poderia acontecer naquela sala? E quando Ana olhou nos olhos de Clarice, soube que a batalha estava longe de acabar. Ela estava prestes a desmascarar tudo, mas, ao mesmo tempo, não sabia se estava preparada para as consequências. Ana sentiu o coração disparar enquanto as palavras escorriam de seus lábios como um rio, inquieto e turvo. A faxineira, Clarice, foi a única que esteve lá para mim quando tudo parecia desmoronar. Ela não apenas salvou meu filho, mas também me mostrou o valor da esperança. A sala respirou um silêncio profundo, como se cada mãe estivesse presa em suas próprias memórias, tocadas pela força daquelas palavras. Aquele dia foi um pesadelo, Ana continuou, sua voz tremendo. Eu estava desesperada. Meu filho brincava nessa mesma esquina, e, naquele momento de distração, ele quase se foi. As lágrimas rolavam pelo rosto de Ana, e suas mãos tremiam levemente. Foi a faxineira que gritou, que correu para pegá-lo. Sem ela, eu não sei o que teria acontecido. Não sei se eu estaria aqui. O murmúrio nas laterais se intensificou. Algumas mães trocavam olhares, enquanto outras se mobilizavam, buscando apoio umas nas outras. Ana sabia que estava tocando em algo sensível, algo que batia na porta do coração de cada um ali presente. A solidariedade estava começando a surgir, e ela precisava se agarrar a esse sentimento. Clarice, no entanto, não se deixava abalar. O sorriso dela se manteve em seu rosto, agora com um toque de desprezo. Histórias de heroísmo são lindas, Ana, mas isso não altera o que realmente importa. A verdade vai além de um ato de bondade. E você sabe disso. A voz dela agora soava mais afiada, o veneno temporal que espalhava antes agora se manifestava em sua frieza calculada. E o que você tem a dizer, Clarice? O que você fez quando meu filho estava em perigo? Ana questionou de olhos fixos, determinada a não recuar. Você estava ocupada demais para notar, não é? Esperando a chance de me derrubar. A tensão na sala crescia, e uma nova onda de murmúrios se espalhou. Um dos pais, até então quieto, levantou a voz. Quando vamos parar de olhar para os erros dos outros e começar a olhar para o que podemos fazer para melhorar? O que importa são as nossas crianças. E, então, gritos de apoio começaram a ecoar. É verdade. Estamos juntas, Ana. Ana sentia a força crescer com cada voz levantada, uma corrente de carinho que a envolvia e fortalecia. Sentiu que, naquela sala, não estava sozinha. Na realidade, naquele momento, elas estavam todas unidas por um propósito maior. Essa faxineira que você desmerece, ela fez aquilo que muitas mães gostariam de ter feito e que outras nunca conseguirão fazer. Um ato de amor em meio ao caos, Ana expôs, a paixão ardendo em seu peito. Você não tem o que dizer sobre isso, Clarice. Nenhuma palavra sua será capaz de apagar o que ela fez. Clarice agora parecia nervosa, os olhos guardando um fogo que ansiava por desespero. A confiança de Ana se tornava um farol aceso frente à escuridão, chamada para um futuro onde a empatia tenha seu espaço de novo. E o que você ainda está escondendo, Ana? Clarice provocou. Tem coisas que não sabemos sobre você, não é? Diga apenas um pouco mais e talvez possamos entender melhor essa história. Ana hesitou. Um turbilhão de pensamentos a invadiu. Havia outros segredos, verdades que preferia não compartilhar, que a traziam dor e medo. Ela olhou nos olhos de Clarice, e sentiu um fio de coragem vibrar dentro de si. Clarice, bem, talvez você tenha razão. Eu tenho algo que preciso contar. Algo que pode mudar tudo de novo. Curiosas, as mães se inclinaram para a frente. O momento estava carregado de expectativa e ansiedade. Ana estava pronta para descobrir se as revelações que tinham o potencial de libertá-la e ao mesmo tempo a aprisionariam. As palavras retumbavam em sua mente como um eco profundo. Mas, naquele instante, ela se perguntava, isso valeria a pena?
O que mais poderia acontecer se a verdade fosse revelada? Ela respirou fundo, decidida a seguir em frente, mas o caminho que escolhera poderia trazer mais surpresas do que ela imaginava. O peso sobre seus ombros era imenso, e ninguém poderia prever o que sairia dali. Estou pronta para compartilhar. Mas você também terá que abrir seu coração. Clarice, pois esse jogo agora envolve nós duas. Ana respirou fundo, sentindo o ar gelado da sala invadir seus pulmões. As mães a observavam, olhos brilhando, misturados com empatia e expectativa. O momento era maior do que ela mesma, as palavras que estavam prestes a sair dariam o tom da próxima fase daquela conversa explosiva. Clarice, eu nunca pensei que eu teria que dividir isso com você, mas parece que chegou a hora, disse Ana, fixando o olhar em Clarice, que agora estava em um misto de apreensão e desafio. Não se esqueça, Ana. Clarice sorriu, mas o sorriso estava tingido de desdém. O que você revelar pode mudar tudo, não só para você, mas para mim também. Cada frase que comunicava era uma faca de dois gumes. Ana sentia que sua vulnerabilidade a tornava ainda mais forte, e com isso, conseguiu reunir coragem para prosseguir. Eu vivo com um peso enorme. O dia em que meu filho quase foi atropelado não foi apenas um dia, foi o auge de uma série de decisões ruins que tomei. Ana confessou, olhando para baixo. Eu me afastei de um grupo de amigos, pessoas que se preocupavam comigo de verdade. Tudo porque não queria que vissem minha realidade. A sala se encheu de um silêncio absoluto, como se cada mãe estivesse retendo a respiração em expectativa. Ana levantou a cabeça, olhando para cada uma delas, especialmente para Clarice. A verdade é que eu estava presa em um mundo de mentiras, mentindo para mim mesma sobre como eu estava bem independente, mas, na verdade, eu me sentia sozinha. O meu trabalho, a minha vida, tudo parecia perfeito aos olhos de fora, mas eu sabia que podia perder tudo a qualquer momento. Ouvindo as palavras de Ana, algumas mães se entreolharam, começando a perceber que muitas delas também carregavam suas próprias batalhas. Foi por isso que eu me fechei. Ana continuou, suas emoções à flor da pele. E naquele dia fatídico, quando meu filho estava em perigo, eu percebi que o amor verdadeiro se sobrepunha a qualquer dúvida. Clarice, o ato dela não foi apenas um impulso, foi um exemplo de como devemos estar atentos ao que realmente importa. Clarice pareceu hesitar, uma fissura em seu semblante arrogante. Ana viu isso e decidiu prosseguir. E quando eu vi a vida de meu filho pendendo por um fio, tudo o que eu tinha construído em torno da minha fragilidade se desfez, a coragem de uma mulher que julguei desprezível se transformou em um amor que eu não sabia que precisava. É isso que eu gostaria que você entendesse. Quando salvou meu filho, Clarice, você salvou-me também. O impacto das palavras de Ana reverberou em toda a sala. O clima pesado começou a se desfazer, e as mães se viam envoltas em um aspecto ameno daquela revelação. Uma compreensão estava se formando, brotando do solo fértil da dor compartilhada. Clarice, sem reação, apenas a observava. O que estava escondido atrás de sua máscara? Ana poderia sentir uma tensão crescente, como se o que estava prestes a sair poderia mudar o básico da dinâmica entre elas. Você fala de coragem, Ana. Clarice finalmente respondeu, sua voz mais baixa, quase vulnerável. Mas e se eu disser que eu também tenho meus traumas, que não sou apenas a faxineira que você imagina? Existem segredos que eu guardo, como aquele que me trouxe até aqui. As palavras de Clarice pararam no ar, sua proposta de troca de histórias se apresentava como uma oportunidade envolta em incertezas e medos. As mães suspenderam suas reações, como se uma nova camada de tensão estivesse prestes a ser desencadeada. Ana sentia que aquela linha que atravessava suas vidas como um fio tênue estava prestes a se romper ou se entrelaçar profundamente. As verdades não contadas poderiam levar a um entendimento novo, mas também a um confronto inesperado. Estamos dispostas a ouvir uma outra mãe, com coragem renovada, pronunciou. Anunciamos amor, mas como podemos fazer isso sem abrir nossos próprios corações? As palavras criaram um efeito cascata, e Ana soube que um novo capítulo estava prestes a ser escrito, uma página em branco esperando para ser preenchida. Com verdades que poderiam mudar a trajetória de todas ali. Mas quem realmente estava pronta para expor suas vulnerabilidades? E a pergunta martelava em sua mente,
será que as revelações trazidas à luz poderiam curar as feridas mais profundas? O clima na sala estava eletricamente carregado, como se o tempo estivesse estancado e cada um ali soubesse que o que estava por vir poderia mudar tudo para sempre. Ana sentia o peso das palavras não ditas pairando sobre elas, e ao mesmo tempo, uma esperança crescente. Clarice, se a coragem existe em algum lugar, tem que começar aqui, entre nós, Ana disse, profundamente determinada. Uma onda de empatia começou a percorrer a sala. As mães que antes pareciam apenas figuras estáticas estavam agora com expressões de compreensão. Era como se o universo estivesse conspirando para que aquele momento fosse um divisor de águas. Eu também não sou apenas a mãe que vocês veem, ou a mulher que trabalha como faxineira. Clarice começou, um pouco hesitante, mas sua voz subindo em intensidade. Eu sou uma mulher que também sofreu, que teve que se desdobrar para conseguir o que tenho. Quando meu filho nasceu, eu não tinha nada. O privilégio é uma máscara que muitos usam, mas eu ignorei o que realmente importa por muito tempo. Eu me deixei levar pelo que era confortável. Ana ficou surpresa com a vulnerabilidade de Clarice, como se cada palavra fosse um ladrilho que levava a um caminho novo. Cada confissão das duas parecia iluminar a sala, e Ana começou a respirar com mais leveza. A rigidez da situação desenrolava-se, e a empatia estava começando a se formar. Vamos parar de lado a lado e nos unir, outra mãe gritou, com firmeza. Nós também temos nossas lutas, e é nessas lutas que devemos encontrar força para nos apoiar. Que tal, juntas, nos tornarmos um exemplo do que queremos para nossos filhos? Ana olhou ao redor, captando cada uma das expressões emocionadas, aliadas na ideia de que a mudança era possível. Uma corrente que uma vez estava presa a tabus e preconceitos começava agora a deslizar. Clarice respirou fundo, a mágoa e a dor se transformando em entendimento. Quero que meus filhos conheçam o valor da empatia, não apenas a riqueza. E, Ana, eu sinto muito por tudo. Você simplesmente me lembrou das feridas que estava ignorando. Os olhares de incredulidade se tornavam expressões de união. Clarice e Ana se entreolharam, miradas que antes eram de desdém agora eram de reconhecimento. Era a primeira vez que ambas viam uma na outra não como inimigas, mas como aliadas na luta pela dignidade. Talvez devêssemos começar um grupo de apoio, sugeriu uma outra mãe, um espaço para que possamos acolher nossas histórias e construir nossas vidas não para que nossos filhos cresçam apenas com poder ou controle, mas com humanidade e respeito. A ideia reverberou positivamente, e lentamente as mães começaram a se animar, algumas já pegando seus celulares para criar um grupo de WhatsApp. A ideia de compartilhar, de enfrentar medos e fomentar uma nova visão para lidar com as diferenças preencheu Ana, não pôde conter as lágrimas. Um sentimento de alívio e aceitação inundou seu coração. Nós podemos fazer isso. Podemos mudar a narrativa. Nossos filhos não devem crescer em um mundo sem afeto. Eles devem aprender a respeitar uns aos outros, acima de qualquer diferença. Essa é a luta de todos nós. Foi então que Carlos se levantou, com os olhos brilhando de gratidão. Mãe, você está certa. É hora de desaprender o que nos foi ensinado. Precisamos criar um futuro onde as diferenças sejam respeitadas, e a bondade prevaleça. O clima estava tomado por gritos de apoio, enquanto várias mães começaram a se erguer, aplaudindo e demonstrando concordância. O ambiente, antes permeado por rancor, agora vibrava com uma sensação renovada de propósito. A mudança estava finalmente em andamento. Clarice olhou para Ana, com uma expressão que dizia tudo sem a necessidade de palavras. Naquele instante, um novo entendimento fora forjado entre elas, e em seus olhos, havia uma promessa de que juntas poderiam revigorar não apenas suas próprias vidas, mas o ambiente em que seus filhos cresceriam. Esse é só o primeiro passo, Ana proclamou, calorosamente. Vamos continuar essa conversa. Que tal lançarmos um evento comunitário, com crianças e pais juntos? Um espaço para que todos possam compartilhar suas visões e respeitar suas histórias. Assim, as mães se uniram em torno da nova ideia. O evento faria uma diferença não só para elas, mas para toda a escola, e talvez para a cidade. Ana sorriu, aliviada e cheia de determinação. As coisas estavam mudando, e ao olhar para o rosto de Lucas,
Percebeu que estava lutando por algo muito maior do que ela mesma. Naquele momento, Ana soube que não só havia salvado o filho de alguém, mas, através da união, estava criando um legado de bravura para todos aqueles que ainda se sentiam invisíveis. E, à medida que os aplausos ecoavam, ela percebeu que cada um pode fazer a diferença, contanto que tenha coragem e amor no coração. Agora, a história deles estava apenas começando. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa mensagem de união. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão, queremos saber opiniões de verdade. E, por último, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa mensagem transformadora.